Aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Este canal tem como objetivo principalmente fazer a divulgação da história de Santa Cruz e também da região. Hoje, dia 15 de outubro de 2023, dia do professor, eu quero prestar homenagem aos meus colegas professores, minhas colegas professoras, pelo nosso dia. Hoje foi um dia bastante movimentado, aproveitei que não estava chovendo em Santa Cruz, fiz uma caminhada, saindo aqui da Rua Nestor, passando pela Rua Senador Camará. Eu tinha falado recentemente sobre o Senador Camará, fiz umas fotos lá do busto, mas infelizmente não saiu uma postagem muito boa, então resolvi hoje percorrer a Senador Camará, que foi a antiga Rua do Comércio. A postagem já está no canal, quem tiver interesse, dê uma passadinha por lá, porque eu mostro algumas relíquias, como por exemplo um poste antigo ainda de telégrafo com os conectores de louça, falo da casa da Augusta Candiani, da estação do ferrocarril que fazia ligação de Santa Cruz até Sepetiba, de Santa Cruz a Itaguaí, e também da Casa Verde do Simão Bacamarte. Enfim, depois passei pela Avenida Padre Guilherme de Caminada. Não poderia deixar de fazer também uma postagem sobre a Avenida Padre Guilherme de Caminada. Embora já tenha falado sobre a avenida quando fiz aquela postagem específica sobre o Padre Guilherme, mas é uma avenida muito importante, mais importante do bairro, porque ela faz a ligação de Santa Cruz com a Avenida Brasil, com a Rio Santos, enfim. Seguindo, cheguei até os jesuítas, porque o meu objetivo principal era exatamente ver a situação do marco do monumento que presta homenagem ao saneador e ao engenheiro Carlos Ceilão Filho. Então aproveitei também, fiz uma postagem sobre o monumento, que está até relativamente conservado, mas ainda precisa de uma limpeza. Recentemente, como diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, eu enviei um ofício à prefeitura solicitando, propondo o tombamento, ainda está em estudo, tomara que seja tombado, para não apenas para ficar na lei, mas para que seja mais valorizado, né? Inclusive, eu defendo que seja colocada uma proteção, aqueles fradinhos. Fica aqui mais uma vez o pedido da nossa arquiteta e urbanista Vera Dias, da Monumentos e Chafarizes, da Secretaria de Conservação da Prefeitura, no sentido de se propor que seja feita ali uma proteção, porque os carros chegam e estacionam em cima do monumento do saneador. E muitas vezes você quer até tirar uma foto e não consegue, porque o carro fica em cima. Passei pela Ponte dos Jesuítas, claro, não poderia deixar de passar por lá. Lá na ponte fiz também uma postagem. Já tem muitas postagens sobre a Ponte dos Jesuítas, mas é sempre importante estar relembrando, e ela está bem limpa, bem conservada, um monumento que deve ser sempre visitado. Continuei seguindo até o Canto do Rio. Lá no Canto do Rio dei uma passadinha pela capela de São Francisco de Assis, que é uma capelinha que tem lá no Canto do Rio. O Canto do Rio é um logradouro, é um pequeno bairro dentro da área da Seropédica, né? Lá no finalzinho. E tem esse nome exatamente porque fica no Canto do Rio São Francisco, o canal de São Francisco. Ali nesse canal tinha uma antiga balsa que fazia a travessia para o outro lado. Não tem mais a balsa afundou e não tinha nenhum interesse comercial, acabaram tirando a balsa ali. Eu cheguei a atravessar a balsa, era uma viagem muito interessante. Retornando, voltei, fiz uma postagem sobre a ponte, porque hoje é dia do professor, como eu trabalhei na Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, de 1995 até o ano 2000, aproveitei para prestar uma homenagem lá também na escola e na igreja, que atualmente é a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a padroeira do bairro dos Jesuítas. Então foi um dia bastante movimentado, e para encerrar hoje, eu quero fazer uma apresentação de um fato curioso na história mais recente de Santa Cruz, que foi
é o ano em que Santa Cruz passou a se chamar Caianga. Por incrível que pareça, Santa Cruz já teve essa denominação de Caianga. Tem aqui o ano de 1946, um recorte de jornal, com o seguinte texto: mais uma vez muda de nome a velha estação de Santa Cruz. O diretor da Central do Brasil, tendo em vista a indicação da Câmara do Distrito Federal e as manifestações do Departamento Nacional de Estradas e do Conselho Nacional de Geografia, resolveu dar o nome de Curato de Santa Cruz à estação. Recentemente passou a chamar-se Caianga. Trata-se da antiga estação de Santa Cruz, situada no quilômetro 54 do ramal de Mangaratiba. O ramal de Mangaratiba e o ramal do Matadouro, porque havia tanto um ramal que vinha da Estrada de Ferro, a antiga Estrada de Ferro Dom Pedro II, até Santa Cruz. Depois ele se prolongou até o Matadouro, quando foi inaugurado o Matadouro, porque o transporte da carne abatida, era feito do gado, né, que era abatido, a carne era levada para o Distrito Federal, para o centro, pelo ramal ferroviário. Então o ramal ia até o Matadouro. Na década de 30, também na época da construção do hangar do Zeppelin, em 1936, a inauguração, foi também construído um outro ramal, que ia de Santa Cruz até a base aérea, a atual base aérea, que era o antigo aeroporto, ainda é, o aeroporto Bartolomeu de Gusmão, onde havia o ponto de atracação dos dirigíveis, do Zeppelin e do Graf Hindenburg. Então veja bem, na verdade eram 3 ramais, um ramal, todos eles vindo da estação da Central do Brasil. Um vinha até Santa Cruz, seguindo até o Matadouro, o outro de Santa Cruz seguindo até o atual base aérea de Santa Cruz, e o outro seguindo até Mangaratiba. Eu cheguei a viajar desses três ramais, né? Inclusive do Matadouro, porque como eu estudei no Colégio Barão do Rio Branco, às vezes eu pegava o trem, né? Aqui em Santa Cruz e até o Matadouro. Não havia necessidade, mas era mais por diletantismo, para encontrar com os colegas. E do ramal de Mangaratiba também cheguei a viajar muito, porque nós frequentávamos a praia, inclusive já quando estava namorando, né? Frequentava a Praia Grande, a estação da Praia Grande era pequenininha, então nós íamos às vezes durante a semana, quando tinha um feriado, não tinha ninguém. E até Mangaratiba cheguei a ir algumas vezes. Lembro-me muito bem que tinha um condutor que ia passando de carro em carro, conferindo se as pessoas estavam com a passagem. Enfim, era uma coisa muito interessante, né? Então a nossa postagem hoje é exatamente sobre a denominação que foi dada a Santa Cruz de Caianga. Então vamos ver aqui, Santa Cruz e não Caianga, né? Que foi esse texto que eu acabei de ler aqui, 1946, ano em que Santa Cruz passou a se chamar Caianga. Acima tem uma foto de 1881, da antiga estação de Santa Cruz, fonte Biblioteca Nacional. Esta foto ela já está digitalizada. Quem quiser obter uma cópia da foto, entra no site da Biblioteca Nacional e consegue fazer a cópia, inclusive para reprodução. Quando eu consegui essa foto, eu tive que pagar, porque havia que pagar uma taxa, né? Os arquivos e museus e institutos, geralmente eles fornecem, mas as pessoas precisavam pagar uma taxa. Hoje, devido à lei da democratização do acesso à informação, isso já está até disponível, disponibilizado, né, em alguns arquivos, para que as pessoas possam ter acesso sem ter despesa nenhuma. Então essa foto é muito interessante, porque mostra a estaçãozinha aqui, pequenininha, né? Vamos ver aqui a estaçãozinha pequenininha. Do outro lado aqui é a rua Dom João VI, hospital, antigo hospital, né? E aqui a composição bem antiga da Maria Fumaça. Por decisão do Conselho Nacional de Geografia, com base na legislação que trata da denominação das estações ferroviárias
Evitando-se duplicidade de nome, Santa Cruz, a revelia, sem qualquer interesse ou participação dos seus moradores, passou a se chamar Caianga. Olha que absurdo, né? Tal fato ocorreu há mais de 7 décadas, ou seja, nós temos aí 70 e poucos anos, né? 77 anos, é isso? 73 anos, perdurando nos 3 anos seguintes com a mudança do nome da estação ferroviária e toda a reprogramação das passagens em cujos bilhetes constaram o novo nome de Caianga. Como eu falei, quando eu estava citando aqui essa viagem que eu fiz até Mangaratiba, antigamente as passagens eram compradas por sessões. Então, por exemplo, quando a pessoa fazia a viagem, ela comprava a viagem até Itaguaí, até Itacuruçá, Mangaratiba, e isso tudo via denominação. Com essa mudança, houve até a necessidade também de fazer uma reprogramação dessas passagens, né? O Conselho Nacional de Geografia, vinculado ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, havia sido criado durante o Estado Novo, quer dizer, na época da ditadura de Getúlio Vargas, que começa em 1937 e vai até o final da guerra em 1945, que era o órgão estratégico da geografia, causando surpresa quando se decidiu pela mudança do nome de Santa Cruz para Caianga. Nós estávamos aqui, então, numa situação autoritária, quer dizer, foi uma coisa deliberada pelo próprio Conselho Nacional de Geografia, sem que houvesse nenhuma consulta aos moradores. Para ilustrar esta página, tem aqui uma Maria Fumaça, na estação de Santa Cruz, que é a foto do Xavier, foto do pai do Nicol Xavier. O Nicol está aqui, pequenininho, né? E é uma foto muito bonita, feita pelo seu Xavier, né? Na estação de Santa Cruz. E uma foto que eu já fiz mais recentemente da placa da estação de Santa Cruz, a placa da estação ferroviária de Santa Cruz. Nem Caianga, nem Curata de Santa Cruz. Santa Cruz é que deve ser. A denominação data de 1760, iniciativa no sentido de ser restaurado o nome primitivo. Então começou a haver um movimento muito forte aqui, quando a população se deu conta da mudança, porque eles inclusive chegaram até a mudar o nome na placa, né? E os moradores, poxa, vejam bem, Santa Cruz, população muito tradicionalista, a população que vem com a tradição desde a monarquia. Não ia aceitar isso de graça, né? É claro que a população de Santa Cruz não aprovou a mudança, ainda que de forma intempestiva todas as placas indicativas da estação ferroviária tenham sido rebatizadas com o topônimo Caianga. Aqui tem o vereador Leite de Castro, que foi um dos políticos que esteve envolvido nessa questão toda, né? Santa Cruz, o reduto do próspero e laborioso sertão carioca, com a mudança da nomenclatura de estações, vilas e cidades. Aí tem uma reportagem, conclui na página 3. Essa questão do sertão carioca, inclusive eu já fiz uma postagem sobre o Magalhães Correia, que era uma denominação também que eles davam para essa região que hoje nós chamamos de Zona Oeste, eles também chamavam de sertão carioca. Outra denominação também é Triângulo Carioca, que eu já me referi aqui, que correspondia aos bairros de Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Moradores mais antigos de famílias tradicionais do bairro se organizaram para que o nome histórico de Santa Cruz permanecesse em definitivo. Então foram diversos movimentos ocorridos em Santa Cruz para fazer com que as autoridades voltassem atrás. A Prefeitura do Distrito Federal, a Câmara dos Vereadores, a imprensa, o Conselho Nacional de Geografia e a população de Santa Cruz foram levados a se posicionar sobre a mudança, havendo calorosos debates contra e a favor da nova designação. Claro, porque vocês vejam bem, a denominação veio do Conselho Nacional de Geografia, um órgão que tinha sido criado no Estado Novo, na época da ditadura. Então veio como uma definição, uma determinação autoritária. Mas a população não ia aceitar isso de graça. A população de Santa Cruz, ela já tinha se manifestado anteriormente, eu já citei isso, vou repetir aqui,
porque eu acho que é um episódio que tem que ser falado sempre, porque as pessoas não sabem. Já em 1933, não, em 1833, o que aconteceu? Com a abdicação de Dom Pedro I, o retorno de Dom Pedro I a Portugal e a criação do período regencial, porque como Dom Pedro II ainda era criança, tinha 9 anos apenas, pela própria legislação da a Constituição, né, não permitia que Dom Pedro II, ainda pequeno, criança, pudesse ser imperador. Tanto que depois vai ter a campanha para que a maioridade fosse antecipada. Então, no período pós-abdicação até o início da maioridade, a decretação da maioridade, né, que foi antecipada, nós tivemos um período regencial. Foram regências trinas, provisória, trina permanente, regência una. E em 1833, que era o governo regencial, Santa Cruz também, que chamava-se Fazenda Imperial, passou a se chamar Fazenda Nacional, porque com a regência houve uma mudança da legislação e os regentes, alguns regentes, acharam por bem fazer um decreto, assinar um decreto, aprovar um decreto, desvinculando Santa Cruz, o povoado de Santa Cruz, a Fazenda Santa Cruz, do município neutro, do município da Corte, que era a capital, e vinculando a São Francisco Xavier Itaguaí. Foi quando a população se manifestou de forma muito ruidosa. Esse decreto tinha sido assinado em janeiro de 1833. Já em dezembro, a regência teve que anular o decreto. E Santa Cruz voltou. Então vejam que a população já em 1833 já tinha se manifestado. Aqui em 1946, novamente. Quer dizer, a população, quando ela se reúne, ela não aceita isso de forma deliberada. Aqui são recortes do jornal À Noite, Curato de Santa Cruz e não Caianga. Considerando as manifestações do Departamento Nacional de Estrada de Ferro e do Conselho Nacional de Geografia, bem como o respeito à tradição, o diretor da Central do Brasil baixou portaria dando o nome de Curato de Santa Cruz, atual estação de Caianga, situada no quilômetro 54774 do ramal de Mangaratiba. O que o Conselho Nacional de Geografia estava alegando é que havia duplicidade de nomes, já existia o nome de Santa Cruz. Tanto que tem Santa Cruz no Rio Grande do Norte, tem Santa Cruz no Sul, não é? Mas acontece que o nome de Santa Cruz aqui, do antigo Distrito Federal, da antiga capital da Corte, era bem mais antigo, né? Muito mais antigo do que as demais denominações, os demais topônimos de outras cidades. Debate na Câmara Municipal, Caianga, Curato de Santa Cruz ou Santa Cruz. Quer dizer, então eu estava começando um debate porque Caianga foi o nome que foi colocado pelo Conselho Nacional de Geografia de forma autoritária. Curato de Santa Cruz foi a denominação, o meio termo encontrado pela Central do Brasil para dizer que não tinha duplicidade, porque botou Curato na frente, porque Santa Cruz sempre foi um Curato, né? Esse nome Curato é por causa do cura, porque nós tivemos aqui no Rio de Janeiro as freguesias, por exemplo, freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande, freguesia do Irajá, e no caso de Santa Cruz não era uma freguesia, era um Curato, mas não tinha essa denominação de Curato oficial, o nome era Santa Cruz mesmo, né? Criticado na Câmara Municipal, um ato do Conselho Nacional de Geografia. Na hora do expediente de sua sessão de ontem, tratou inicialmente a Câmara Municipal de um problema de nomenclatura urbana. Tratava-se da mudança da designação de Logradouro, que passara por decisão do Conselho Nacional de Geografia a se chamar, em vez de Santa Cruz, Caianga. Falando sobre o assunto, disse o vereador que a modificação do nome de um logradouro histórico não passava de medida arbitrária daquele conselho.
Vejam que essa questão do termo arbitrário é exatamente porque o Conselho vinha de uma época de ditadura, então eles achavam, os membros do Conselho, né, que eles poderiam fazer o que eles quisessem, porque ele foi criado na época da ditadura do Estado Novo, mas 46 já não estávamos mais na ditadura. Tal discussão tomou quase todo o tempo destinado àquela parte da sessão, determinando fosse novamente transferido o debate acerca da indicação no número 50, que dispõe sobre os concursos para o preenchimento dos cargos serventuários da Casa. Aqui já está falando de outro assunto, né? Porque se trata daquelas reuniões dos vereadores, então são tratados de vários assuntos. Um deles foi exatamente sobre a questão da denominação. Curato de Santa Cruz, o novo nome da atual estação de Caianga. Considerando as manifestações do Departamento Nacional de Estrada de Ferro e do Conselho Nacional de Geografia, bem como o respeito à tradição, o general Durival Brito Silva, vejam que os generais dessa época de ditadura, do Estado Novo, né, assumiam as posições principais. General, até como prefeito do Distrito Federal, né? Aqui o general Durival Brito Silva, diretor da Central do Brasil, em portaria datada de hoje, resolveu dar o nome de Curato de Santa Cruz. Olha só, é uma situação, ele resolveu, está resolvido, né? A atual estação de Caianga, localizada no quilômetro 54,774 do ramal de Mangaratiba. Trata-se, pois, de uma medida que terá, sem dúvida, os aplausos do público em geral, especialmente dos habitantes daquela tradicional localidade do Distrito Federal. Não foi bem assim, que o povo não queria saber de Curato, o povo queria saber que era Santa Cruz. Aqui, os trabalhos da Câmara Municipal transcorreram ontem tranquilamente. A senhora Lígia Bastos falou sobre Otelo Reis e pediu um voto de pesar pelo seu falecimento. Quer dizer, já é outro assunto, né? O senhor Leite de Castro defendeu a indicação dando o nome de Curato de Santa Cruz a Caianga, nome atual de Santa Cruz, tendo o senhor João Luiz de Carvalho batido pela permanência do antigo nome de Santa Cruz. Então vejam que aqui, quando começam esses debates na Câmara Municipal, já havia sido mudado o nome para Caianga. E pelos depoimentos que eu vi, inclusive do Dr. Antônio Nicolau Jorge, que foi o coordenador geral do NOP, foi um dos participantes, era jovem naquela época, mas foi um dos participantes ativos, aguerridos dessa campanha, os moradores não gostaram. Inclusive, eu soube que até retiraram deliberadamente, colocavam as placas, eles iam lá e tiravam, né? Mudança de nomes. Por mais de uma vez, temos mostrado os reparáveis inconvenientes resultantes da ligeireza com que, entre nós, se mudam os topônimos, desrespeitando-se a tradição e os hábitos populares. Aqui também tem o caso do Largo do Bodegão, que o Benedito Freitas disse que tentaram mudar o nome, chegaram a mudar, publicaram, depois tiveram que voltar atrás. Porque tem determinados nomes que pegam e não tem como tirar, não é? Por exemplo, eu moro aqui na Rua Nestor, nas proximidades tem a Rua Gastão Rangel, mas tem gente ainda que fala na rua, como é o nome? Não é Auristela, não, é Rua Avenida Carmen. O pessoal fala, eu moro na Avenida Carmen. Então as pessoas mais antigas continuam falando Avenida Carmen. Embora esse nome Gastão Rangel, né, já esteja oficializado já há bastante tempo, mas tem gente que ainda fala Avenida Carmen, não é? Então, essa falta de perseverança administrativa no que em parte alguma do mundo se deixa à vontade dos que mandam tem sido causa de extravagâncias que nunca se justificariam. Agora mesmo, o Conselho Nacional de Geografia resolveu dar o nome de Caianga a Gare de Santa Cruz. Ninguém atina bem a causa dessa substituição, sem qualquer influência histórica ou popular.
Vou citar um outro exemplo também que aconteceu aqui há pouco tempo, que foi a Base Aérea de Santa Cruz. Vejam bem, Base Aérea de Santa Cruz é um nome tradicional, é um nome bonito, é um nome histórico. E há um ano atrás, uns 2 anos atrás, não sei quem, não sei quem foi que teve a infeliz ideia de mudar para ala 12. Não sei de onde tiraram isso. Botaram lá ala 12, ficou lá, retiraram inclusive o nome da base aérea de Santa Cruz, mas felizmente alguém chegou e falou, não, tem que voltar a ser base aérea. Agora voltou a ser base aérea, mas houve um tempo, inclusive tem alguns documentos que ainda são citados aí como ala 12. Não sei como é que as pessoas inventam esses nomes. Por que ala 12? Até hoje eu não entendi isso. Mas são aquelas coisas, como são os militares, chegaram lá, mudaram, algum brigadeiro, sei lá quem, inventou de ala 12 e tirou o nome tradicional da base aérea. Felizmente prevaleceu o bom senso, a inteligência e foi mantido o nome Base Aérea de Santa Cruz. Eu estou falando isso para citar o seguinte, nós estamos falando aqui do movimento que aconteceu há mais de 70 anos atrás e o outro que aconteceu lá na época mais de 100 anos, que foi a questão da desvinculação de Santa Cruz, mas eu agora estou falando de um acontecimento pouco, de 2 anos atrás, mudando o nome para ala 12, felizmente voltando base aérea em Santa Cruz. A palavra caianga, que não tem sequer o abono da crônica da cidade, denuncia unicamente uma preocupação pouco recomendável de se desfigurar coreograficamente o país, a fim de se complicar a vida de sua população. Realmente a designação dada à mesma Gare tem um abono popular, que não se lança ao ouvido de um momento para o outro. É lamentável que o Conselho Nacional de Geografia não entenda o mesmo modo. Então, é a questão do autoritarismo, né? A questão de fazer as leis sem consultar o povo. O Jornal Diário de Notícias, em suas edições do início de 1949, abriu espaço para um amplo debate com pronunciamentos, entrevistas, artigos de estudiosos, ora a favor ou contra a designação da estação ferroviária com o nome indígena de Caianga. Vejam vocês que é muito interessante, eu fiz uma pesquisa sobre isso, quando começa o debate, porque aí começam a defender, não, mas por que não manter um nome indígena? Afinal de contas, Caianga é um nome indígena e nós vamos ter pessoas que vão defender a denominação Caianga e vamos ter pessoas que vão defender a permanência do nome Santa Cruz. Aqui tem Oscar Pimentel, na foto à esquerda, de pé, esse aqui, olha, Oscar Pimentel, que era filho do Honório Pimentel, defendeu com argumentos irrefutáveis a permanência do nome Santa Cruz, não admitindo o curato de Santa Cruz, e muito menos Caianga. O Oscar Pimentel era um dos filhos do Honório, e o Honório Pimentel, ele quando sai de Santa Cruz, ele faz uma carta, inclusive fiz uma comparação com a carta testamento deixada pelo Getúlio Vargas, só que o Honório Pimentel escreveu a carta bem antes, então ele não fez plágio do Getúlio Vargas, seria o contrário, né? E o Honório Pimentel, ele fala da formação dos filhos, né? Ele tinha filhas também, mas ele não cita nominalmente as filhas, é aquela questão do preconceito de gênero, né? Cita os homens, cita o Oscar, cita os outros nomes masculinos e não cita as filhas. Mas ele faz questão de dizer na carta que ele formou, isso Honório escrevendo, né? A carta, dizendo na carta, depoimento dele. Formou seus filhos para trabalhar por Santa Cruz. E um deles foi Oscar Pimentel, que foi político também. Era advogado e defendia tudo. Analisando uma réplica que não refutou coisa alguma, o vocábulo caianga não tem razão de ser para substituir o nome Santa Cruz. O vegetal caianga é um mito, pois não tem existência real. Dificuldades da interpretação do vocábulo, tupi. Aí a questão, chegaram os tupinólogos, começaram a estudar de onde que vem essa origem do caianga.
Ensinamentos de Teodoro Sampaio. Aqui, o Teodoro Sampaio era um dos estudiosos do Tupi. Ele escreveu livros sobre tem um dicionário de Tupi, de autoria do Teodoro Sampaio. Eu já tive um exemplar desse livro. A palavra autorizada dos técnicos do Museu Nacional. Aqui vocês vão observando o seguinte, que são vários depoimentos. Eu estou lendo aqui as chamadas do jornal, né? Então, o Museu Nacional, Jardim Botânico, porque foram consultando todo mundo para saber de onde veio esse nome Kayanga. A última pá de cal sobre um assunto que não justificaria controvérsias poéticas, nem discussões acadêmicas. Então, aqui ocorreram essas discussões poéticas, porque aí começam a surgir questões relacionadas com a própria origem etimológica do nome, eles vão buscar também definições, enfim, e as questões acadêmicas, porque vamos entrar também na seara da interpretação para saber de onde que vem essa origem, né? Dr. Oscar Pimentel defendeu bravamente a permanência do nome de Santa Cruz. Novamente está aqui o Oscar Pimentel, filho do Honório Pimentel. Quem se posicionou de forma mais veemente e muito bem documentada pela permanência do nome de Santa Cruz foi o médico e jornalista Oscar Pimentel, filho do intendente e deputado federal conhecido no bairro como Coronel Honório dos Santos Pimentel. Como eu falei, o Coronel Honório dos Santos Pimentel, que tinha sido intendente municipal lá no início do século XX, foi grande e ferrenho opositor do senador Camará. Tem um busto dele, esses dias eu apresentei, eu fiz quem acompanha meu canal deve ter visto lá uma pequena postagem que eu fiz de menos de 2 minutos com o busto dele lá no Largo do Bodegão, porque o Honório dos Santos Pimentel, ele era coronel honorário da Guarda Nacional e ele começa trabalhando como magarefe. Magarefe era aquele funcionário mais modesto, mais simples do matadouro que desossava o boi, né? E de magarefe ele assume chefia de equipe, assume liderança, se torna uma pessoa muito querida em Santa Cruz, vai ser eleito intendente, depois deputado federal. Isso, como eu falei, no início do século. Vai ter um embate político muito acirrado contra o senador, porque o senador Tacílio de Carvalho Camará era um intelectual, era formado tinha várias faculdades, mas os dois vão ser dois grandes políticos, eu admiro os dois. Tanto que um tem um busto, no caso do Honório Pimentel, no Largo do Bodegão, e o senador Camará, hoje fiz uma postagem sobre a rua Senador Camará, quem tiver curiosidade de uma passadinha por lá, tem um busto na rua Senador Camará. Até isso, a população de Santa Cruz teve a preocupação de fazer busto bem separados, porque os dois brigaram muito mesmo, tendo até aquele episódio dos crimes políticos de Santa Cruz, que já foi objeto também de uma postagem minha. Dr. Oscar Pimentel, um estudo dos problemas da cidade. Oscar Pimentel, citando referências jurídicas, fundiárias, históricas, geográficas, geonomásticas e religiosas, rebateu, ponto por ponto, tudo o que havia sido dito e publicado pelos defensores da nova denominação, entre os quais o autor da toponímia carioca, Agenor Lopes de Oliveira, defensor da designação de nome de origem tupi em substituição ao que ele denominava de alienígenas. Quer dizer, aí, vejam bem, aí a questão de quem vai defender Kayanga seriam aqueles defensores das denominações originais. Mesmo assim, não tem sentido, porque, vamos dizer, Sepetiba tem sentido manter Sepetiba? Sim, porque Sepetiba tem uma denominação que vem do tupi, que significa lugar onde tinha muito sapê, sapezal. E lá em Sepetiba, quem chegava a Sepetiba antigamente tinha muito sapê. A denominação se justifica. Guaratiba, lugar que tem muitos guarais, que são aquelas aves marinhas, né? Então,
tem sentido, porque justifica agora. Caianga, com relação a Santa Cruz, não tem sentido. Entende? Então, essa questão também da denominação, o Oscar Pimentel, foi muito por aí. Porque se você justifica isso baseado numa procedência histórica, geográfica, mas que realmente tenha uma justificativa, né? Lógica, tudo bem, mas quando se inventa um nome para Caianga, no caso de Santa Cruz, não tem nada a ver. O doutor Oscar Pimentel foi um estudioso dos problemas da cidade, colaborando em artigos e trabalhos históricos em vários jornais desta capital. Então, como ele também era filho de um coronel e de um político, ele vai fundar, ele vai participar de jornais. Um desses jornais, aliás, dois jornais, o Santa Cruz e o Santa Cruzense, eu fiz também uma postagem. Quem acompanha o canal tem lá uma postagem que eu falei sobre os jornais Santa Cruz e Santa Cruzense, que tinha por trás quem? Exatamente o doutor Oscar Pimentel. Era médico, mas era jornalista também. E era preciso, então, ter um jornalista para dirigir o jornal. E quem era? O doutor Oscar Pimentel, filho do Honório Santos Pimentel. Em Santa Cruz, já a partir de 1946, começou um movimento liderado pelo dentista Antônio Nicolau Jorge, que acabou de vez qualquer pretensão para a mudança do histórico nome do bairro. Dr. Antônio Nicolau Jorge está aqui, em pé. Esta foto foi tirada pelo José Francisco Toffoli, que era diretor de divulgação, numa cerimônia, numa solenidade realizada no NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. O doutor Antônio foi o coordenador geral do NOP. Assim que nós fundamos o NOP, eu fiz questão de sugerir, propor o nome. O doutor Antônio tinha sido meu dentista, e ele estava aqui fazendo o pronunciamento na festa do primeiro ano do aniversário do NOP. Aqui tem a Sônia, que estava representando a administração regional de Santa Cruz, ajudou muito o NOP. Aqui tem um oficial que estava representando o comandante do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Mas aqui ele está falando pelo NOP. Mas ele, jovem, foi um dos líderes, foi um dos principais líderes desse movimento. O doutor Antônio Nicolau Jorge, além de enviar cartas e telegramas para o Conselho Nacional de Geografia, Prefeitura e Câmara dos Vereadores, passou a organizar vários atos, contando com a maciça participação dos moradores, obtendo um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas, objetivando contrapor o documento que havia sido entregue ao Conselho Nacional de Geografia pelo grupo apócrifo que defendia a mudança do nome da estação. Eu conversei muito com o doutor Antônio, porque depois eu publiquei um artigo no jornal do NOP, um dos primeiros jornais do NOP, não sei se eu coloquei aqui a capa, mas eu conversei muito com o doutor Antônio sobre isso, e foi realmente um movimento vitorioso, exatamente porque ele tinha uma liderança, ele era um apaixonado por Santa Cruz. Ele não era historiador, mas era um pesquisador. Já falei também sobre a biblioteca dele. Ele tinha uma biblioteca imensa, com toda a coleção brasiliana, porque, estou até repetindo um pouco, mas não custa nada, quando ele estava se formando, fazendo curso ainda de odontologia, ele recebia toda semana uma mesada do pai. O pai era comerciante, seu Nicolau, e ele me informava o seguinte, isso numa entrevista que ele concedeu ao NOP, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso em uma outra postagem. E ele pegava aquele dinheiro e ia comprar livros, começou a fazer uma coleção de livros, e eu ia lá na biblioteca dele e ficava fascinado, porque ele tinha todos os livros raros dos viajantes. Então ele foi um defensor ferrenho dessa campanha e foi o líder da campanha. Aqui tem documentos inéditos que ele fez a doação para o NOP, né? Que eu fiz questão aqui de reproduzir facsímile, aqui um telegrama, né? Resposta do telegrama enviado pelo doutor Antônio Nicolau Jorge, né? Ao prefeito do então Distrito Federal, Ângelo Mendes de Moraes, que era um general. Vejam bem que nós estamos falando aqui dos generais, né? Porque depois da ditadura, esses generais também começaram a ocupar a ditadura do Estado Novo, solicitando a interferência daquela autoridade para que Santa Cruz pudesse manter sua denominação tradicional.
carta anônima enviada por um senhor de nome Vieira Sobrinho ou pelo teste de ferro Antônio Cardoso, endereçada ao doutor Antônio Nicolau Jorge, defendendo a mudança do nome de Santa Cruz para Caianga. Então, aqui não vou fazer a leitura da carta, até porque não dá, é uma carta manuscrita, mas é um documento que eu tive acesso, porque quando eu fiz esse artigo, o doutor Antônio me passou toda a documentação, todo esse material manuscrito, essa documentação está no NOP, no Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, e serve também como testemunho. E como ele estava, assim, colocou digamos, a cara de frente, né? Ele era o principal líder, né? E ele começou a receber essas cartas sem autoria, né? Carta anônima, né? Sem autoria. De pessoas que estavam sendo contrariadas e, né, combatendo. Aqui tem, são documentos também manuscritos da coleção. Esse pequeno recortezinho aqui. Os três, S13 e S16, circularão somente aos sábados entre Dom Pedro II e Muriqui, formados com 2 unidades elétricas, sendo que entre Caianga, antiga Santa Cruz, e Muriqui serão rebocados por locomotivas diesel. Olha só, que coisa, né? S13 e S16. Então, o que acontece aqui? Sendo que entre Caianga, aí já estava o nome de Caianga, antiga Santa Cruz, e Muriqui serão rebocados por locomotivas. O que nós temos aqui é que Santa Cruz, até o ramal de Santa Cruz, já estava eletrificado. Nós estamos falando de 1946. Fiz uma postagem sobre a presença do presidente Getúlio Vargas em Santa Cruz, e nesta postagem foi a inauguração da eletrificação da eletrificação entre Campo Grande e Santa Cruz. Até Santa Cruz, o trem vinha normalmente. A partir de Santa Cruz, era puxado por uma locomotiva diesel, né? Eu cheguei a viajar muito disso. Anteriormente era pela Maria Fumaça. Aqui tem, número 1, bilhete enviado por Luiz Lemos Caldas, presidente do Ginásio Musical Recreativo 24 de fevereiro, ao maestro professor Olímpio, solicitando a participação da banda de música para acompanhar o enterro simulado de Caianga. Porque o doutor Antônio, como era muito aguerrido e brigão mesmo, apaixonado por Santa Cruz, ele começou a fazer uma série de movimentos. Um deles foi um enterro simbólico, né, para dizer que não tinha sentido. E era preciso, então, que a população se reunisse e foi pedir que ao ginásio musical recreativo para apresentar a banda. E aqui tem um bilhete dizendo para que o maestro liberasse a banda, reunisse a banda e se pusesse à disposição do doutor Antônio para levar o pessoal, né, acompanhar os participantes. Aqui no número 2 é um telegrama enviado pelo senhor Carlos Roberto de Aguiar, secretário da Presidência da República, ao doutor Antônio Nicolau Jorge, acusando estar ciente do processo a respeito da mudança do nome da estação ferroviária de Santa Cruz para Caianga. Vejam vocês, quando a população quer, quando tem uma liderança, e essa liderança vai em frente, acaba envolvendo todo mundo. Aqui ele vai para o presidente da República, porque o doutor Antônio não era fácil. Eu tive o prazer, a honra de conhecê-lo, ele foi ainda garoto, fui cliente dele, ele foi meu dentista, depois já como coordenador do NOP, nós trabalhamos de 1983 até a morte dele, um longo tempo, né? E ele era assim, quando ele tinha alguma coisa que incomodava, ele buscava Deus e o mundo, e tá aqui. Nota publicada no jornal à noite, da Central do Brasil, já com a mudança de nome da estação de Santa Cruz para Caianga. Então, veja que são 3 documentos que fazem parte desse acervo sobre a denominação.
Farsa desmascarada. Logo apareceu o nome do senhor Vieira Sobrinho, que tinha como testa de ferro Antônio Cardoso, o qual chegou até mesmo a manter correspondência com o Dr. Nicolau Jorge, sempre defendendo seus interesses de grileiro, já que pretendia, com a mudança do nome de Santa Cruz para Caianga, tirar vantagens na venda de lotes nas terras da estrada, que tem aquele nome indígena, nas proximidades da fazenda Marambaia, em Guaratiba. Então, quando o doutor Antônio começa a fazer esse movimento, ele vai fundo e ele chega. Esse nome, inclusive, chega até por uma carta anônima que foi mandada para ele, a esse nome do Antônio Cardoso, que estava por trás de tudo. Mediante a apresentação de um documento constante de 20 assinaturas, nenhuma delas de morador de Santa Cruz, e argumentação histórica desprovida de quaisquer fundamentação, os defensores de Caianga conseguiram convencer o Conselho Nacional de Geografia, conforme reconheceu o próprio secretário assistente Jorge Zarou, em entrevista concedida ao jornal A Noite em 29 de julho de 1948. Depois que a situação chega àquele ponto do Conselho Nacional de Geografia mudar, é que começam a aparecer como é que teria sido a origem. Então foi esse Antônio Cardoso, baseado num documento com uma argumentação histórica sem fundamentação, que vai requerer, e o Conselho Nacional de Geografia também entrou de gaiato no navio, digamos assim, para usar uma expressão bem chula, né? Sem ter feito uma pesquisa, sem ter procurado maiores informações. Vejam aqui a localização da estrada do Caianga. Então, aqui nós temos Santa Cruz e a localização da estrada do Caianga bem distante. E as propagandas que eles faziam é que a estação ficava bem próxima, que a Caianga, porque o condomínio, o conjunto, as terras que iam ser vendidas, bem na Fazenda Marambaia, bem distante. Ó. Quem conhece a Fazenda Marambaia sabe bem disso. Aqui tem a escola que eu trabalho, sempre aparece no mapa, né? O Curral Falso, até chegar em Caianga era bem longe, né? Santa Cruz Unida venceu mais uma batalha. Aí eu volto a falar sobre aquela batalha de 1833, né? Porque não posso deixar de falar que foi uma batalha também. Infelizmente não tinha uma imprensa com tantos artigos para publicar sobre isso, mas deve ter sido mais ou menos parecido assim. Felizmente prevaleceu o bom senso e mais uma vez a população de Santa Cruz saiu vitoriosa diante de medida arbitrária, desprovida de qualquer fundamentação histórica. A arbitrária, volto a falar, nós estávamos vivendo um período pós-Estado Novo, pós-ditadura, e eles faziam, o Conselho Nacional de Geografia, né, fez aquilo sem ter o compromisso de consultar ninguém. Contribuíram para o sucesso do movimento mais de 3 mil moradores de uma população que girava em torno de 25 mil habitantes, grande parte de crianças. Aqui tem uma fotografia da Felipe Cardoso, foto também que foi doada pelo Dr. Antônio Nicolau Jorge, passeata em Santa Cruz contra o nome Caianga, porque o Dr. Antônio também fazia questão de documentar tudo. Ele tinha também uma Super 8, a câmera Super 8, e ele fazia filmes diversos. Outro dia eu conversando com a nora dele, uma das noras dele, a dona Marli, esposa do Dr. Zami, eu perguntei sobre isso, porque ele fazia muitos filmes. Ele mesmo contava que ia na Ponte dos Jesuítas, quando os filhos dele, o Zami, o Cláudio, o Toninho, eram garotos, a filha também, enfim, eles iam para lá e eles faziam os filmes. E de Santa Cruz, quando tinha desfiles, ele estava sempre documentando. Seria muito interessante que esse acervo pudesse ser recuperado. Não sei como é que estaria esse acervo, né? Com quem ficou, para ter nós temos uma documentação visual interessantíssima. Ele e o Padre Guilherme, dois documentaristas
que tem muitas imagens de Santa Cruz nas décadas de 40, 50, 60 e por aí afora. Velório e sepultamento definitivo de Caena. Todas essas fotos são fotos feitas por Dr. Antônio. Ele fazia questão de fotografar. Por iniciativa do Dr. Antônio Nicolau Jorge, que contou com o apoio de inúmeros líderes de Santa Cruz, foram organizados protestos com passeatas e sepultamento simulado da denominação de Caianga, também com a presença participativa de crianças e adolescentes. Fotos de autoria do Dr. Antônio Nicolau Jorge, populares observando o caixão. Caixão, número 1, aqui, ó, populares observando o caixão. Número 2, o caixão sendo levado para o coreto que existia na rua Felipe Cardoso. Esse coreto, eu já fiz referências, várias referências a ele, inclusive naquela postagem que eu fiz sobre o Jardim do Seu Camilo, que era o local onde as bandas se reuniam para fazer as apresentações das retretas. E aqui embaixo, crianças e adolescentes transportando o caixão. Então, o Dr. Antônio, como eu falei, foi um grande líder, por isso que tem o nome do Centro Cultural Municipal, por isso que eu faço questão de repetir, Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Doutor Antônio Nicolau Jorge, que o pessoal resume falando Palacete Princesa Isabel, e muitas pessoas confundem como Casa da Princesa Isabel, ou antigo Palacete Matador. É o Centro Cultural Municipal Doutor Antônio Nicolau Jorge, que presta uma justíssima homenagem a esse Santa Cruzense que foi apaixonado pelo seu bairro, né? Sepultamento definitivo de Caianga. Aqui já tem ali no viaduto, aqui do lado, desse lado aqui é a casa do antiga panificação Ciraldo, onde tinha uma padaria, confecção de massas, né? Entre 1946 e 1949, 3 anos, a população residente em Santa Cruz girava em torno de 25 mil pessoas, incluindo as crianças. Segundo informou o Dr. Antônio Nicolau Jorge, responsável pela organização dos protestos, passeatas e sepultamento simbólico de Caianga, cerca de 3 mil moradores e amigos do bairro participaram do velório e da caminhada com o caixão em direção ao cemitério local. Foto tirada pelo Dr. Antônio Nicolau Jorge, mostrando o séquito do enterro na altura do viaduto sobre a estrada de ferro. Vendo-se à esquerda a padaria e confeitaria Ciraldo, onde funcionava também a fábrica de massas. Eu ainda lembro o pacote de massas, tinha um brasão na frente, vermelho, e o pacote era amarelo, muito interessante. Então aqui do lado, olha, Ciraldo. Alguns líderes do movimento contra a denominação de Caianga. Quer dizer, Dr. Antônio foi o principal líder, mas ele, claro, foi buscar apoio também das lideranças mais idosas, né? É importante destacar, nomeadamente, além do Dr. Antônio Nicolau Jorge, Dr. Oscar Pimentel, que estiveram na liderança do movimento, os nomes do Renato Cavalcante, Tancredo Guerra Pires, está aqui a foto do Tancredo, Esmeraldina Assunção, Francisco Alves Macedo, Manuel Alves de Oliveira, Abraão Issa, Elia, João Afro das Chagas, Jofre de Freitas, Alfredo Ferreira da Silva, João Nicolau Jorge. João Nicolau Jorge era irmão do Dr. Antônio, foi um cenógrafo, fazia coreto de carnaval e tinha uma loja de materiais, de objetos, né, de escolares, e também de presentes para crianças, brinquedos, feira, chamada Feira do Titi, João Nicolau Jorge. Belmiro Augusto Pinto, Felipe Otan, Elias Najib Stefan, Carlos Fernandes Machado, Arão Eli Divan, Luiz Mota de Azevedo, José Machado, Jairo Ribeiro, Américo Fernandes Braga, Carmélio Ciraldo, José de Pinho e Eugênio Francisco Xerê. Esses nomes, quase todos, eram proeminentes nomes, personagens de Santa Cruz que tinham as famílias tradicionais de Santa Cruz. Recuo do Conselho Nacional de Geografia e da Central do Brasil ao povo de Santa Cruz. Abaixo transcrevo a comunicação publicada no boletim TTT número 35 de 11 do corrente mês da Estrada de Ferro Central do Brasil. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Comunicado a respeito à tradição.
resolvo considerando o respeito à tradição, resolvo dar o nome de Curato de Santa Cruz à estação Caianga, situada no quilômetro 50,774 do ramal de Mangaratiba. Portaria número 215 de 10 de novembro de 49. Aqui, Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, boletim diário. Mudança de nome de estação. A estação de Santa Cruz, do Distrito Federal, para Caianga. Estação do Morro Aguda, que são as várias estações que foram mudar de nome. Cópias de documentos publicados e divulgados pela Estrada de Ferro Central do Brasil, comunicando o retorno da denominação original de Santa Cruz para a estação ferroviária local. Então, aqui estou encerrando, né? Então foi um recuo do Conselho Nacional de Geografia e da Central do Brasil, mas, como vocês viram aí pelas curiosas informações, que isso é uma curiosidade histórica, não é? Isso aí é interessante por isso. Mas o que é mais importante de tudo é o seguinte, é quando a população se une em torno de alguma coisa, algum fato, algum pedido, reivindicação que vai atender e tem uma liderança forte, não tem ninguém que vá superar. Não tem conselho de geografia, não tem autoridade, não tem nada. Então, o importante é que haja realmente uma fundamentação. E aqui vocês podem observar que nós tivemos uma liderança, principalmente, como nós citamos, o doutor Antônio Colau Jorge e o doutor Oscar Pimentel. Porque hoje eu vejo alguns movimentos aqui em Santa Cruz com relação à questão do BRT. Ontem o prefeito Eduardo Paes esteve em Santa Cruz, me informaram que ia ter esse encontro. Não vai, não vai. Eu falei, não vou não, eu tenho outras coisas para fazer e estou acompanhando de longe. Por quê? Já tem tudo deliberado por eles, né? A população andou fazendo reivindicações em relação à questão do Largo do Curral Falso. Tem essas mudanças que nós temos que concordar, tendo em vista as transformações que estão acontecendo em Santa Cruz. Por exemplo, em relação ao Curral Falso, eu não tive participação nenhuma, aqui eu estou querendo também me apresentar minha explicação, não vou falar em justificativa, porque nós estamos vendo que Santa Cruz cresceu muito, o bairro de Santa Cruz cresceu muito. O fluxo de automóveis é muito grande. Nós não podemos pensar em querer a situação lá do Curral Falso como era na época em que chamava-se Curral Falso. Até a própria denominação tem a ver com uma época em que não tinha automóveis. Eram bois, eram cavalos, eram carroças. Hoje eu fiz uma postagem sobre a Avenida Padre Guilherme, hoje domingo, com a intensa movimentação. Durante a semana, quem passa por ali, observa aquilo ali. Então, intensa movimentação de carros. O que acontece? Acontece que a população cresceu muito, o movimento cresceu demais. Santa Cruz não tem mais aquela estrada geral de Santa Cruz, que ia para Campo Grande, para Sepetiba, o caminho não é mais caminho para Sepetiba, agora é a estrada de Sepetiba. Não é mais caminho do aterro de Itaguaí, agora é Avenida João 23, não é mais estrada do Morro do Ar, agora é Avenida Padre Guilherme de Caminado. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, como pesquisador de história, como estudioso, nós também temos que ter os pés no chão em relação às coisas que estão acontecendo, porque vai fazer o quê? Por onde que esses automóveis vão circular? Tem sim que fazer alguma medida sempre em benefício da população. É por isso que a população local ela tem que estar presente sim, para apresentar suas soluções, mas soluções dentro de uma viabilidade racional. Não podemos ficar apenas pensando na Felipe Cardoso, como era na época em que as famílias se reuniam ali para participar do carnaval. Não, porque hoje nós temos um movimento de automóveis enorme.
Então, porque a Felipe Cardoso era o local onde tinha o carnaval, onde tinha as festas, tudo bem, mas era diferente. Nós não tínhamos essa movimentação tanta de trânsito e tem que se pensar exatamente numa saída, num local, saídas desse fluxo, saído do centro. É preciso então que seja feito algum projeto muito grandioso para que seja preservado, mas não pensar, não imaginar de forma sonhadora, quimérica, utópica, de que nós vamos ter uma Felipe Cardoso como a Felipe Cardoso do tempo do seu Camilo. Gente, não tem como fazer isso. Não podemos pensar em ter um curral falso, a Praça de Santa Cruz, como era na época do Cristóvão Monteiro, das festas tradicionais da Igreja Nossa Senhora da Glória. Não podemos pensar na Areia Branca, nas festas de São Benedito, como eram festas organizadas na década de 30, 40. Não podemos porque a população cresceu demais, os automóveis e tudo mais. Então, tudo isso é preciso que as pessoas também pensem, quando começarem a defender essas coisas, essas teses, né, que pensem um pouquinho nisso. Né? Saudosismo, sim. Tradição, sim, mas dentro de uma realidade possível. Isso aí é minha posição do professor Sivaldo, professor que sempre defendeu a questão da defesa do patrimônio, claro, mas dentro da realidade. Né? Então, o progresso está aí. As pessoas falam, mas o progresso, aquela própria crônica que eu fiz outro dia, uma postagem, citei muito, do Walter de Oliveira, quando ele fala da Felipe Cardoso, ele escreveu essa crônica já há bastante tempo, ele fala de umas mudanças que ocorreram naquela época da Felipe Cardoso e que hoje estamos precisando de novas mudanças, porque a Felipe Cardoso de hoje não é aquela Felipe Cardoso, aquela estrada geral que aparece naquela foto do Augusto Malta de 1917, com aquela rua sem movimentação nenhuma, de paralelepípedos, porque não é isso que está acontecendo. Então, é preciso, sim, pensar no benefício da população, na questão do meio ambiente, sim, na questão da locomoção, mas dentro da realidade possível, gente. Isso aí é preciso sempre pensar nisso. Fica aqui, então, meu boa noite. Minha posição é essa, tá? Não é que eu seja contra esse ou aquele, mas é a minha posição baseada na realidade nossa. Um abraço a todos. Lembrando, hoje, dia 15 de outubro de 2023, dia do professor. Novamente, a minha homenagem, meu abraço, meu carinho, meus colegas professores, minhas colegas professores de todas as escolas onde eu trabalhei, Escola Municipal Liberdade, CIEP Ministro Marcos Freire, Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, atualmente a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, também dei aula na FIUC, na Faculdade Machado de Assis, enfim, por toda a universidade, todas as instituições por onde eu andei. Fica aqui do Instituto Venturo, se for começar a lembrar, Colégio Avilés, mas são muitas, né? Então, meus colegas professores, fica aqui minha homenagem pelo Dia do Professor. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Professor Sivaldo, canal do YouTube. Se você gostou, não deixe de fazer seu comentário e de compartilhar com seus amigos. Até uma próxima oportunidade.